Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Abra uma palavra lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Pai Santo e poderoso Deus. Capítulo 1, no versículo 5, amém? Quem achou aí, dá um glória a Deus. Oh, gostei dessa glória. Aleluia, irmão. Se o irmão não achou, ajuda o irmão, amém? E também tem aqui, né? Daqui a pouco vai ter. Em nome de Jesus, vai ter. Amém? Vamos lá, irmãos. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Deus abençoe. Da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Dá uma olhada, irmãos, quantos ministérios tem João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já estou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo que estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de tanto que demorava no templo. Não, até aqui. Aleluias, irmãos. O tema da nossa mensagem é, eu quero que você repita comigo: fecha a boca da incredulidade. Fecha o quê, irmãos? Glória a Deus. Então agora, fecha só os teus olhos, para que você não fique olhando aquilo que te distrai da presença do Senhor, mas abre a boca e vamos falar com o Senhor, amém? Apresenta-me diante de ti e a tua vida e o milagre que você precisa nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de ti, ó Pai, em humildade, Senhor Deus, porque nós sabemos que só tu és Deus, e que só é o Senhor na nossa vida. A nossa esperança está em ti, Senhor. Só tu podes todas as coisas. Os teus olhos, Pai, não se fecham. Os teus olhos, Pai, estão sobre toda a terra. Tu és aquele que conhece a necessidade no mais íntimo e profundo do nosso ser. Ó Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Vem de encontro, Pai, à nossa necessidade. Mas, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a ser merecedores do teu milagre, ó Pai, porque nós precisamos de ti nessa noite.
mas nós já te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai fazer nessa noite. É o que nós como igreja te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar dando glória. Vamos lá, em nome de Jesus. Irmãos, aqui nós estamos diante da narrativa de Lucas. E Lucas, por ser um médico, Lucas era muito detalhista nas suas observações. Amém? E Lucas, para contar a história de Jesus, para contar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, Lucas passa primeiro por uma história, por uma família, né? E essa família era a família de Zacarias e Isabel. E diz a palavra que Zacarias era um homem, era um sacerdote, um homem temente ao Senhor, e também um homem que junto com a sua mulher, eles desejavam muito ter um filho. Mas os dois irmãos, eles tinham dois agravantes. Eles eram, primeiro, de idade avançada, eles eram velhos, né? E também Isabel era estéril. Então eles tinham esses dois agravantes, mas também diz a palavra no versículo 6, irmãos, que os dois, ambos andavam juntos em repreensão aos mandamentos e os preceitos do Senhor. A palavra diz que mesmo os dois, desejando muito um filho, estando num tempo difícil, tá? Os dois eram justos perante o Senhor. Por quê, irmãos? Porque eles andavam irrepreensíveis diante de Deus. Amém? E também diz a palavra do Senhor, que nós já lemos aqui, que o Senhor vem com a graça sobre Isabel e sobre Zacarias e concede um milagre, e lhes dão um filho. E esse filho, o Senhor deu o nome dele de João, e disse para eles que João seria tão especial, irmãos, que ele seria aquele que anunciaria, que proclamaria, que prepararia o caminho para o Filho de Deus. Aleluia, irmãos. E nós aprendemos aqui já com esse milagre de Zacarias e Isabel, que eles receberam esse milagre, que esse milagre, ele começou a ser gerado, irmãos, porque os dois andavam irrepreensíveis diante de Deus. Amém? Então, se hoje nós queremos viver o milagre, a primeira coisa, o primeiro posicionamento que o Senhor nos dá nessa noite é: se nós queremos viver um milagre, nós temos que andar irrepreensíveis diante de Deus. E o que é isso, irmãos? É que os dois juntos, antes de envergonhar a Deus, eles se corrigiam, eles se repreendiam. Amém? Antes de envergonhar a Deus, os dois irmãos já pensavam, já preferiam agradar a Deus do que desobedecê-lo. Então os dois, eles andavam irrepreensíveis, os dois buscavam agradar a Deus. Amém, irmãos? Os dois procuravam agradar a Deus. E diz a palavra lá em Efésios 1, no versículo 4, que o Senhor me fez e te fez, irmãos, para sermos santos, separados deste mundo e irrepreensíveis, irmãos. Então o que é isso? Eu quero viver um milagre, irmãos, mas eu preciso andar irrepreensível diante de Deus. Andar irrepreensível é ser perfeito, irmãos? Não é ser perfeito, mas eu não posso ser conhecido pelo pecado que eu cometo. Amém? As pessoas não podem te conhecer porque você é desonesto, porque você é imoral, porque você é um rebelde, porque você é um mentiroso, porque você é um pervertido, porque você é um bêbado. É isso que diz irrepreensível. Nós buscarmos todos os dias ser o que a palavra nos chamou para ser. Semelhantes a Deus. Porque o Senhor nos fez para sermos semelhantes a Ele. Amém, irmãos? Então aqui, quer viver um milagre, irmãos? Então começa a vigiar. Nós temos que começar a vigiar. Nós precisamos ter consciência do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Amém?
É isso que o Senhor deseja de nós, que quando a gente vai ter, sabe, a vontade de pecar, antes de aceitarmos as bandejas, antes de abrirmos brechas, irmãos, que nós tenhamos consciência que importa-nos primeiro agradar a Deus. Então, se estamos tendo pensamentos de pecado, irmãos, repreende-se. Eu já falei para vocês um monte de vezes, quantas vezes eu mando eu calar a boca. Ixi, quando eu vou deitar então, que os pensamentos vêm, e eu fico pensando umas coisas tão... Eu falo, nossa, cala a boca, Sara. Falo muitas vezes para mim, eu mando eu calar a boca. Sabe, se a língua está coçando, irmãos, para fofocar, para falar mal, para sair da tua boca imoralidade, para sair maldição da tua boca, para sair aquilo que não presta, morde a língua, irmãos. Morde. Se os teus pés apressa para fazer aquilo que é mal diante do Senhor, se põe de castigo. Porque nós temos capacidade, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então você não pode se deixar governado pela carne. Entende, irmãos? É por isso que o Senhor nos ensina que nós temos a capacidade de falar, eu estou indo. Não. Melhor não. Não vou porque... vou pecar contra Deus. Amém, irmãos? Então nenhuma tentação sobrevém sobre a tua vida que você não possa suportar. Aleluias. Então o Senhor nos diz e nos ensina que nós não devemos deixar a nossa mente vazia, porque as setas do inimigo vêm sobre a nossa mente. Então quando você deixa ela vazia, ela ociosa, o inimigo lança e você acaba fazendo pecado. Então nós temos que estar com a mente o tempo todo nos repreendendo de fazer aquilo que é mal perante o Senhor. Amém, irmãos? O segundo ponto que o Senhor nos ensina nessa noite é que o milagre ele começa a crescer quando nós entramos no altar de Deus, não só por você, mas quando você entra no altar de Deus pelo próximo. Você leu comigo aqui que Zacarias, no versículo 8, Zacarias, um sacerdote, aquele que intercedia pelo povo, irmãos, ele entra no templo, tá? E o povo, como era de costume, ficava do lado de fora, já esperando o sacerdote sair com a resposta de Deus na mão já, prontinho para falar o que Deus tinha falado. Então Zacarias entra no templo para interceder pelas necessidades do povo. Aleluia. E enquanto, irmãos, Zacarias está lá intercedendo pelo povo, diz a palavra que o anjo lhe aparece e diz para ele: Zacarias, a tua oração pelo povo foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz a um filho. Aleluias, irmãos. Zacarias ia lá para interceder. Zacarias estava no altar de Deus para interceder pelas necessidades do povo. Mas enquanto ele intercedia pelo próximo, irmão, Deus cuidava da necessidade de Zacarias. Então, quer viver o milagre, irmãos? O milagre ele é gerado quando eu me torno irrepreensível, quando eu luto contra o pecado. Mas o milagre começa a crescer quando eu entro no altar, não para pedir só para mim, mas para pedir para o próximo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés, quando subia no monte para interceder pelo povo, diz a palavra que Moisés, o rosto dele brilhava. E a glória de Deus envolvia Moisés. A palavra também nos ensina que quando Jó orava pelos amigos, Deus quebrou o cativeiro de Jó. Mas eu tenho uma coisa muito mais linda para te dizer. Romanos nos diz assim, ó, lá em Romanos 8:34 nos diz que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Irmãos, Jesus é intercessor. E hoje as pessoas não querem perder tempo
tempo para orar pelo próximo. Mas Jesus está lá à direita de Deus, porque se Ele não intercede, porque Ele veio na terra como homem, então Ele sabe a minha limitação, a tua limitação, as nossas fraquezas, as nossas necessidades físicas e espirituais. Se não é Ele interceder ao Pai por mim e por você, irmãos, a gente não sobrevive. Então quando a gente pratica o ID, a gente se assemelha aos apóstolos, irmãos. Quando a gente sai, né, e prega e anuncia a palavra de Deus, a gente se assemelha aos apóstolos. E quando a gente canta, a gente também se assemelha aos anjos. Mas quando a gente intercede, a gente se assemelha a Cristo, irmãos. A Cristo, aleluias. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas o problema hoje da nossa geração é que muitos querem ser vaso. Senhor, usa-me como teu vaso, enche-me como teu vaso. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Só que ninguém quer ser fonte. Entendeu? Eu quero ser vaso, mas eu não quero ser fonte, eu não quero ser dispenseiro, eu não quero ser intercessor. E a palavra nos ensina que quando nós intercedemos pelo próximo, irmãos, nós movemos, nós provocamos o milagre diante de Deus. Aleluias. Por quê? Por que isso acontece? Por que o Senhor nos ensina que é tão importante interceder pelo outro? Porque o Evangelho, ele não é egoísta. O Evangelho não sou eu. O Evangelho somos nós. O Evangelho não é meu, o Evangelho é nosso. Então não dá para querer dizer que aceita Jesus, que é cristão, se você não vive o verdadeiro Evangelho, irmãos. Ó, Jesus ensinando nós, Pai nosso. Jesus ensinou Pai meu, Jesus ensinou Pai nosso. Não dá para viver essa tua vidinha não, querido. Não dá para você ficar aí só no teu umbiguinho, não. Mateus 6, a partir do 25, o Senhor nos dá uma lista de favores. E Jesus nos diz assim também, que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, esta lista de favores que Ele apresentou, vos serão acrescentadas. Vocês estão entendendo? Então é bíblico. Quer viver um milagre, irmãos? Anda irrepreensível diante do Senhor. Busca todo dia santidade. Quer ver o milagre crescer na tua vida, irmãos? Começa a buscar a Deus pelo outro. Ter tempo de buscar pelo outro. Ter compaixão pela vida do outro. Se colocar no lugar do outro. Aí então, Deus vai olhar para a tua necessidade. Quanto que a gente diz enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E aí o anjo, né, enquanto Zacarias está lá intercedendo, o anjo vem para entregar as boas novas, no versículo 13, que nós lemos. Vem para entregar as boas novas para Zacarias. Zacarias está lá e o anjo aparece e fala para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E a Isabel, tua mulher, darás à luz a um filho. E Zacarias, ouvindo isso que o anjo disse para ele, Zacarias dá um brado de vitória. Zacarias diz: oh glória! Não. Zacarias era um sacerdote, um homem temente ao Senhor, irmãos. E sabe o que Zacarias falou? Como pode isso? Como que pode isso? E mais, Zacarias quis ensinar o anjo, quis ainda lembrar o anjo. Somos velhos, como pode isso? Zacarias falando para o anjo, irmãos. A incredulidade chegou primeiro do que a fé. Zacarias no primeiro momento duvidou do anjo, do que o Senhor tinha para ele. Zacarias, o anjo falou para ele: você dará à luz a um filho que abrirá, que, meu Deus, que preparará o caminho do Senhor. Olha isso, irmãos. Zacarias falou: como pode isso? Temente, sacerdote. A dúvida chegou primeiro, irmãos, do que a fé na vida de Zacarias, irmãos.
E diz a palavra que por conta da incredulidade de Zacarias, o anjo deixou ele mudo, até que o milagre se cumprisse. Zacarias ficou mudo, até ele estar pronto para viver o milagre. Vocês estão entendendo a gravidade disso? A boca que anunciava as coisas do Senhor foi fechada. A incredulidade fechou a boca de Zacarias. Olha a gravidade que é isso, irmãos. Então, você quer viver o milagre? Fecha a boca da incredulidade. Fecha a boca da incredulidade, irmãos. O milagre, ele só nasce. O milagre, ele só chega, irmãos. O milagre, ele só vem quando eu entendo quem é Deus. Quando eu estou preparado para viver o milagre. Sabe por quê que Zacarias falou, mas como isso? Porque Zacarias sabe o que é milagre, mas Zacarias não sabe viver o milagre. E nós anunciamos o Deus do impossível. Ei, irmão, Deus vai fazer um milagre na tua vida, irmãos, acredita. Deus é Deus de milagre, irmão. Deus vai fazer. Só que quando é na nossa vida, a incredulidade baixa primeiro. Então Zacarias sabia o que era milagre, mas Zacarias não sabia viver o que era milagre, irmãos. Então o milagre só vai chegar na minha vida, vai chegar na tua vida, quando nós estivermos preparados para receber o milagre. No versículo 64 diz que Zacarias passou o tempo vendo o milagre ser gerado, o milagre crescer. E quando Zacarias estava pronto, irmãos, Zacarias pega o milagre no colo. Zacarias vive o milagre. E Zacarias então preparado, irmãos, o Senhor vem, abre a boca de Zacarias, destrava a língua de Zacarias, e as primeiras coisas que Zacarias diz é palavras de louvor e adoração a Deus. Zacarias naquele momento estava preparado, irmãos. Quando você abre a boca para duvidar, você cala o milagre. Você cala o milagre quando você abre a boca da dúvida, da incredulidade, irmãos. Nós temos que entender que o mundo, que você, irmãos, nós fomos criados tudo pela verbalização do ato de Deus. Foi tudo pela palavra. Haja luz. O Senhor soprou vida sobre você. Tudo veio à existência pela boca de Deus. Olha a importância de você saber a arma que você tem. Mas a palavra também lá em Tiago 3,6 diz que a língua não controlada contamina todo o corpo. Amém? É isso que a palavra diz, irmãos. Então, quando eu abro a boca, irmãos, para duvidar, sabe, para murmurar, eu fecho, irmãos, eu fecho a porta do milagre. Eu fecho a porta do milagre, irmãos. Porque a nossa boca foi feita para professar a fé no Senhor Jesus. A mesma boca que anunciava, Zacarias conhecia os milagres. Zacarias seguia a Torá. Zacarias anunciava os milagres e as maravilhas que o Senhor fazia lá no Velho Testamento. Mas com a mesma boca, Zacarias no primeiro momento duvidou. Então com a tua boca, irmãos, ou você abre a janela do céu, ou você abre as portas do inferno sobre a tua vida. Olha quanto que é grave. Porque a nossa boca foi feita para bendizer o nome do Senhor, para determinar, irmãos, para ter posicionamento. Então quando eu abro a minha boca na dúvida, da incredulidade, quando eu uso a minha boca para o mal, irmãos, eu abro a porta do inferno, ao invés de provocar o milagre de Deus sobre a minha vida. O problema da nossa geração é que nós falamos demais e vivemos de menos. Tá cheio de gente hoje ensinando. E o YouTube, misericórdia. A gente para ensinar, tá cheio de gente para ensinar, tá cheio de gente pregando, tá cheio de coach, tá cheio de autoajuda, tá cheio
está cheio. Só que quantos estão vivendo a palavra? Quantos estão vivendo? Porque se não vive, quando chega na tua casa, você não vai crer. É por isso que a gente fica aqui desesperado, vem para a escola bíblica, vem para o culto, porque a palavra diz lá em Daniel 11:32, que o povo que conhece ao seu Deus se torna um povo forte. Não dá para conhecer, não dá para viver milagre, irmão, se eu não conhecer o poder de Deus. Com a tua boca, você professa a fé em Jesus Cristo, você professa o poder de Deus, mas com a tua boca também você diminui o poder de Deus na tua vida. Nós vivemos, né, numa geração, a nossa geração, ela quer ver milagres, ela quer viver milagres, sabe, pelos olhos. A nossa geração quer viver milagres pelos olhos, pelo que vê, sabe, porque nós vivemos na geração do que tem que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Sabe, eu não tenho paciência para esperar. Eu estou ali mexendo, até o zap foi acelerado, porque as pessoas não estão tendo tempo de ouvir. Não tem. Sabe, eu enjoei, eu mudo, eu troco. Eu estou cansada do meu casamento, eu troco. Sabe, tudo hoje troca, está todo mundo sem paciência. Irmãos, aonde que nós vamos parar, irmãos? Nós precisamos viver a palavra do Senhor na nossa vida. Nós temos que provocar o Senhor. Está difícil, mas eu estou aqui, Deus. Provoca, eu aprendi com o pastor Astério a provocar o milagre de Deus. Não estou com vontade, estou triste, estou passando um monte de coisa, mas estou aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que provocar, porque eu preciso entender que milagre se vive pela manifestação daquilo que eu não vejo. Do que eu estou falando? Eu vou repetir. O problema da nossa geração é querer viver o milagre pelo que vê. Mas nós temos que entender que nós vivemos um milagre pela manifestação daquilo que nós não vemos. Eu estou falando de fé. Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, irmãos. Entendeu? Então vamos aprender a ter olhos espirituais. Vamos aprender a crer naquele Deus que é poderoso. Porque Deus não mudou, quem muda somos nós. Quem muda somos nós, irmãos. O que o Senhor deseja da nossa vida é que a nossa boca, irmãos, seja assim como foi com Zacarias. Abre ela para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sabe, o desejo do Senhor é operar um milagre na minha vida, na tua vida. E a nossa boca anunciar as maravilhas dEle. Ele tem prazer em fazer milagre na tua vida, irmãos. Ele tem prazer. Ele quer que você diga: Deus fez na minha vida, Deus me colocou, Deus que me tirou, Deus abriu, Deus fechou, Deus me levantou, Deus trouxe, Deus me deu, Deus me livrou, Deus me salvou. Ele quer ver você aqui. Esse dia eu tive que fazer uma campanha no grupo, porque ninguém vai dar testemunho. Falei, o Senhor me incomodou. Falou, não é, pastora. Porque, irmãos do céu, como no tempo que nós vivemos hoje, cadê a tua boca? Porque na hora de reclamar, você vai bem, até no Facebook você vai para reclamar. Mas na hora de testemunhar, ninguém, nada. Nada. Ó, tá na bênção? Quietinho. Quietinho. Conta nada para ninguém, não. Ninguém nem sabe que você serve a Deus. Acha que o que você tem é sorte. Só que eu vou te dizer, se você é filho de Deus, não tem sorte sobre filho de Deus. Tem poder de Deus sobre nós. Tem graça de Deus sobre nós, irmãos. Eu não tenho sorte, não tem coincidência, tem propósito, tem bênção de Deus na nossa vida. Se o que somos é para Deus, o que eu tenho é Deus que me dá. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Aleluias. Aleluias.
Então o Senhor quer que a nossa boca saia palavras de fé, irmãos, saia palavras de determinação. Você não sabe o poder que a tua boca tem. Você não sabe o poder que a tua boca tem. O que o Senhor deseja de nós é que a gente tenha voz, sabe, irmãos? Jesus venceu o diabo no quê? No silêncio? Palavra. E quando vem alguma coisa para a tua vida, você tem o quê? Eis que te digo que isso. Quando o diabo vem para a tua vida, você tem o quê para falar? No meu casamento não, porque a palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que a minha geração pertence ao Senhor. Então aqui não. O que você fala? O médico vai lá te dar o diagnóstico e você faz o quê, irmãos? Cadê a tua boca? Você fala o quê? Nossa, fazer o quê, né? É Deus que quis? Irmãos, acorda igreja, desperta igreja. O Senhor levou tuas enfermidades sobre Ele naquela cruz. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há enfermidade, não há vírus que nasce agora que Jesus já não conheça. Acorda igreja. Tudo que acontece nesse mundo está sob o controle de Deus. Deus não é surpreendido, igreja. Deus não é pego de surpresa, igreja. Mas você só vai poder combater diabo, né? Você só vai poder sair da tua boca o que você conhece. Nós somos o que conhecemos de Deus. Então, eu passo dificuldade? Só Deus sabe como eu estou aqui hoje. Mas eu estou aonde? Aqui. Eu estou aprendendo. Eu estou buscando, irmãos. Eu estou diante da fonte. A nossa mente é alimentada pelo que vemos e ouvimos. O que nós ungimos? Quando nós alimentamos, a nossa mente é alimentada pelo que vemos e ouvimos. Eu deixei entrar na mente, conversei com ela aqui, dei moral para a seta de Satanás. Dialoguei com Satanás aqui, pronto, desce para o meu coração. Tomou conta das minhas emoções, irmãos. Eu externo. Então, irmãos, coloque de pé em nome de Jesus. Se alimente